Bem-vindos a mais uma refeição, um banquete da dieta do Cordeiro, marinado em porções. Eu sou a Marina Maprelian Conroyan, autora do livro, e diariamente tenho aqui servido os nossos pratos, as especialidades da culinária cristã. Mas isso é, como título do capítulo de hoje, um chamado, né? O Senhor de fato me chamou, me escolheu e me enviou a pregar o Evangelho. E não só eu sei que você também pode ser um chamado, escolhido e enviado, e aí no YouTube, em tantas redes sociais, em tantos meios, nos púlpitos, nas igrejas, nas praças, nas ruas, nos livros. Tantos estão pregando o Evangelho, tantos estão falando de Jesus, e glória a Deus, porque eu também me aproximo, né? Me uno a todas essas vozes para não me calar, né? Esse chamado deve ser obedecido e cumprido. Então, você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo e faço questão que você assista a apresentação, a abertura. São os dois primeiros vídeos iniciais do canal, do projeto, onde explica todo esse propósito. Os links estão aí na descrição do grupo, na descrição do vídeo. E sempre também na descrição do vídeo eu coloco a base bíblica do capítulo e explico que o livro, essa parte do livro foi escrita em 2018 e era escrito os capítulos por semana. Então, na semana em que foi escrito esse capítulo, era setembro, e setembro justamente também é considerado, é celebrado por muitas instituições, um mês de missões. Então, está muito relacionado com os textos bíblicos que farão parte da reflexão de hoje. Vamos lá? Já vimos então no nono e no 18º capítulo o chamado dos primeiros discípulos para seguirem a Jesus. 12 em especial foram escolhidos e passaram a ser discipulados e treinados pelo mestre e líder Senhor Jesus. Mas estamos agora no momento em que eles estão sendo enviados justamente para exercerem o mesmo ministério que aprenderam com Jesus, pois para isso foram chamados e escolhidos, para serem treinados e enviados para pregar, curar, libertar, da mesma forma que viram e ouviram o Mestre falar e fazer. Se observarmos nos evangelhos o processo que Jesus se utilizou, veremos no começo, no meio e no fim uma sequência de upgrades na carreira dos escolhidos, de discípulos a apóstolos. Por exemplo, em Mateus, o primeiro chamado ocorre no capítulo 4. No capítulo 10, ele envia pela primeira vez os 12, as ovelhas perdidas de Israel. Mas em Lucas, além deste envio dos 12, no capítulo 10, ele registra um segundo envio, agora de 72 discípulos, para mais uma viagem missionária. E aí, lá no final dos evangelhos, novamente Jesus, já ressurreto, envia todos os seus discípulos para uma grande comissão, não mais só em Jerusalém, Judéia ou Samaria, mas até os confins da terra, ou seja, envia-os por todo o mundo a pregar o evangelho a toda criatura. E eles atenderam a essa vocação com tanta fidelidade e de geração a geração, até que este evangelho das boas novas chegou até aqui no Brasil, até eu e você. E aleluia por isso, graças a Deus. Só que ainda não pode parar por aqui. Continuamos a ser chamados, escolhidos e enviados para anunciar a mesma salvação, o mesmo evangelho. Não mais só os 12, nem somente os 70, mas inúmeros. E eu faço parte desse exército de mensageiros do Evangelho. Aliás, hoje também é celebrado o Dia do Anunciante. A data de 29 de setembro foi escolhida para celebrar o Dia do Anunciante, pois é a mesma data de comemoração do dia de São Gabriel, que ficou conhecido como anjo mensageiro de Deus,
que teve como missão anunciar o nascimento de Jesus Cristo para a Virgem Maria na tradição cristã. Isso eu extraí do site de calendários, né, que eu consulto toda vez para saber a data comemorativa do dia. Para quem não sabe, eu escrevi também um livro de poemas temáticos de datas comemorativas, por isso que eu me ligo nisso. Então, tá aí o porquê de ser também o dia do anunciante. Bora então anunciar o nascimento, vida, morte, ressurreição e retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos chamou, escolheu e nos enviou para anunciá-lo a todos, em todo tempo e espaço, por todos os meios e com o único fim, a salvação. E eu agora estou fazendo isso pelo YouTube. Primeiro ponto, então, os chamados. Diz assim, aqui na passagem: chamando os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. E Mateus amplia ainda mais, dizendo: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Capítulo 10, versículos 7 e 8. Ele nos chama, mas também nos capacita com poder. Poder para curar, ressuscitar e purificar, e também com autoridade para expulsar os demônios, para pregar. Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados para pregar o reino, curar as enfermidades e libertar de Satanás. Depois disso, diz Lucas 10, 1, 3 e 9. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: vão, cure os doentes e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Amém. Esse foi o primeiro ponto, chamado. Eu ouvi esse chamado também, por isso que eu estou aqui. E veja como ele nos chamou para fazer as obras que ele fez: pregar, curar, expulsar. Por isso que é importante essa primeira parte, esse primeiro módulo do livro, que é conhecer o que Jesus fez para também fazermos as obras que ele fez e obras ainda maiores. O segundo ponto são os escolhidos. Jesus afirmou isso na primeira vez para os 12. Em Mateus 10, 19 e 20, ele diz: naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Em Lucas 21, 14, Jesus retorna a fazer essa mesma declaração. Porque para os escolhidos, ele fala no secreto o que devem falar em público. Mateus 10, 27 confirma isso, dizendo: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Então, entre o chamado e o envio, tem que acontecer esse treinamento para os escolhidos. E temos que escolher obedecer ou não. Por 3 vezes, Jesus os tranquiliza, dizendo: não tenham medo. Versículo 26, 28 e 31. E por 3 vezes, Jesus os assegura que tudo o que acontecer é por minha causa. Versículos 18, 22 e 39. Eu confirmo isso aqui, gente. O que eu falo aqui também para vocês, à luz do dia, né, publicamente exposto, eu recebi no meu secreto, né? Semana após semana, ano após ano, o Senhor me falava, o Espírito Santo sussurrava para mim essas revelações, essas lições, essas meditações, né? Enquanto eu mergulhava, me alimentava da palavra do Cordeiro. E aí, então, isso foi um treinamento para hoje estar assim também, né? Anunciando. E é tudo por causa dele, viu, gente? Não é por minha causa, não. O terceiro e último ponto é os enviados. Ele disse assim: não levem nada. Mateus 10, 9, Lucas 6, 8.
Marcos 6:8 e Lucas 10:4, ou seja, um desafio ao desapego para a confiança e dependência da provisão divina. Foram enviados sem pesos, sem bagagens, livres, leves e soltos, carregando apenas o que Jesus já havia depositado dentro deles. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 16. Diante dessas instruções todas, imagino que eles devem ter saído chorando enquanto lançavam a semente, mas voltaram em cantos de alegria, trazendo seus feixes, conforme o Salmo 126:6. De fato, os 72 voltaram alegres, versículo 17. E também Jesus, exultando no Espírito Santo e sabendo por quê, porque seus nomes estão escritos nos céus. Jesus, ou melhor, justamente porque fomos chamados, escolhidos e enviados para povoar o céu e para levar muitos outros chamados, escolhidos e fiéis a estarem com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis na vitória final, conforme Apocalipse 17:14. Somos privilegiados, né, por termos esse chamado, por sermos escolhidos para tão nobre missão, enviados pelo Rei dos Reis, né? Somos embaixadores desse reino, por isso que, como ele disse, né, para a gente pregar que o reino dos céus está próximo, e está próximo mesmo. E por isso eu vou estar aqui de novo amanhã. Espero estar com você me ouvindo e a gente, dia a dia, estarmos nos aprofundando nessa palavra do Senhor por meio dos evangelhos. Amém? Espero você lá. Deus abençoe.